É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. No seu fone está no ar o podcast do Vero Notícias. Sejam muito bem-vindos ao É Vero, o seu programa de análise dedicado a decifrar os movimentos de alta voltagem na política internacional e seus impactos diretos no coração do Brasil. O artigo contundente de Jamil Chad, que examinamos hoje, nos leva para dentro dos corredores do Palácio do Planalto, onde o alívio imediato pela retirada de sanções americanas convive com um temor latente e estratégico: a ingerência de Donald Trump nas eleições brasileiras de 2026. O texto revela que, por trás da vitória diplomática, existe um governo em alerta máximo, monitorando cada passo da Casa Branca em direção à América Latina, com uma mistura de pragmatismo e profunda desconfiança histórica. Esse recuo, Vera, representa uma derrota simbólica e política pesada para os aliados de Bolsonaro, que viam nas sanções um selo de aprovação internacional para suas narrativas de perseguição. A guinada aconteceu no momento crítico em que os bancos americanos teriam que começar a cumprir as sanções sob pena de multas severas pela administração Trump. O impacto disso não seria apenas jurídico, mas sistêmico, podendo paralisar o financiamento de exportações e importações cruciais entre os dois países. Portanto, a retirada foi um movimento pragmático para evitar o caos comercial e proteger interesses de empresas americanas que operam no Brasil. Mas o governo Lula sabe que isso não significa um cheque em branco para o futuro, mas sim uma trégua tática. No Palácio do Planalto, embora o desfecho do caso Moraes tenha sido celebrado oficialmente como o Dia da Vitória da Diplomacia, o clima nos bastidores não é de festa desenfreada. A avaliação interna e estratégica baseada em inteligência diplomática é de que o próximo ano será absolutamente crítico para as pretensões dos Estados Unidos na região, e a ordem direta de Lula aos seus interlocutores é a de manter uma sobriedade absoluta nas declarações públicas. Exatamente, Vera. A percepção no núcleo duro do governo é que qualquer estratégia de Trump para consolidar seu poder na América Latina passa, obrigatoriamente, pelo destino político do Brasil em 2026. Não se trata apenas de uma relação bilateral comum de compra e venda, mas de uma disputa por hegemonia ideológica e regional. O governo brasileiro entende que a retirada das sanções foi apenas uma batalha vencida em um campo específico. Mas a guerra de influências e a possibilidade de novas pressões eleitorais continuam sendo a principal preocupação na mesa de análise do executivo, que vê em Trump um ator de imprevisibilidade crônica. A base sólida para essa desconfiança brasileira está fundamentada em um documento oficial de peso: a Nova Estratégia de Defesa Nacional dos Estados Unidos, publicada há apenas 2 semanas. Para o governo Lula, esse documento deixou evidenciado de forma quase nua que Donald Trump tem a ambição clara de transformar a América Latina em sua zona de influência exclusiva, retomando uma versão moderna e agressiva da doutrina Monroe. É uma doutrina de mundo Trump aplicada diretamente ao nosso quintal, Vera. Pela nova estratégia, a Casa Branca agirá agressivamente para garantir a hegemonia sobre a região através de 2 pilares principais: a expansão de iniciativas, inclusive de caráter militar, para conter o avanço da influência de potências extra-regionais, como China e Rússia, e a política de recompensar aliados que optem por um alinhamento total aos interesses de Washington. Para o Brasil, que sob Lula preza por uma política externa altiva, ativa e multipolar, esse cenário de nós contra eles é um campo minado diplomático que pode forçar escolhas impossíveis entre parceiros comerciais e aliados políticos. O que fica subentendido nessa nova postura americana é que não há mais espaço para políticas externas marcadas pela autonomia ou pelo desenvolvimento doméstico soberano que desvie, mesmo que minimamente, do roteiro traçado por Washington. É o fim da era da ambiguidade diplomática e do equilíbrio pragmático na visão da atual administração Trump. Um experiente negociador do Planalto resumiu essa situação com uma ironia amarga, Vera, adaptando o título do famoso filme: Toda autonomia será castigada. Essa brincadeira de bastidor reflete o receio real de que o Brasil sofra retaliações econômicas, barreiras alfandegárias ou pressões políticas caso insista em manter relações comerciais profundas com o BRICS ou em liderar blocos regionais independentes. A mensagem que chega da Casa Branca é direta: ou o Brasil se comporta como um satélite de interesses americanos e uma barreira contra a China, ou enfrentará a volatilidade característica da administração Trump, que não hesita em usar sanções como ferramenta de negociação. Quando ficou evidente para Brasília que a pressão comercial sozinha não faria o governo Lula ceder, o Planalto percebeu uma nova frente de ataque coordenada:
a introdução do debate sobre o crime organizado na agenda bilateral, uma narrativa alimentada por figuras como Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo para sugerir que o Brasil estaria se tornando um porto seguro e, portanto, necessitaria de novas sanções. Lula agiu rápido para desarmar essa bomba retórica, Vera. Seguindo orientações de seus negociadores de inteligência, ele se antecipou e, em uma ligação telefônica direta para Donald Trump, sugeriu uma cooperação mútua e robusta entre os dois países para combater o narcotráfico e o crime organizado transnacional. Ao oferecer parceria em um tema que é caríssimo à base eleitoral de Trump e à segurança nacional americana, Lula tentou retirar dos aliados de Bolsonaro o monopólio dessa pauta, transformando um potencial motivo de sanção em um canal de diálogo institucional técnico, esvaziando a narrativa de Estado conivente. Apesar dessas manobras defensivas, nada garante que o pleito brasileiro em 2026 fique isento de ofensivas americanas. Os interlocutores brasileiros descrevem a política externa de Trump como inerentemente volátil e lembram com preocupação de casos recentes onde a Casa Branca agiu de forma explícita e sem pudores para influenciar resultados eleitorais em países vizinhos. Os exemplos citados por diplomatas são muitos e recentes, Vera. A Casa Branca de Trump não se omitiu nas eleições legislativas da Argentina, apoiando abertamente nomes ligados a Javier Milei, e teve atuação similar e direta em Honduras. Além disso, estendeu apoio decisivo ao candidato boliviano que derrotou a esquerda e nunca escondeu sua predileção pela direita chilena. Para um diplomata brasileiro ouvido por Jamil Chad, a questão do risco de ingerência no Brasil não está resolvida. Ela está apenas em um estágio de latência, aguardando o momento oportuno de 2026, para reemergir como apoio logístico, financeiro ou narrativo à oposição. Diante desse perigo existencial para a democracia, o governo brasileiro dividiu sua estratégia de resposta nacional em 3 fases distintas e sucessivas. As 2 primeiras já foram parcialmente executadas com sucesso moderado, focando no gerenciamento imediato da crise e na limpeza das barreiras diplomáticas mais urgentes que impediam o diálogo. A primeira fase foi puramente defensiva, Vera. Agir nos bastidores para impedir uma escalada que pudesse romper as relações diplomáticas, usando contatos sigilosos e até o setor privado como ponte de moderação. A segunda fase focou na negociação direta para retirar sanções e barreiras específicas, como vimos no caso de Moraes, e na redução de algumas tarifas. Agora, entramos na fase 3. O objetivo central é a blindagem do processo eleitoral de 2026. O Brasil quer garantir que o resultado das urnas seja respeitado internacionalmente e que não haja uma operação externa coordenada para deslegitimar as instituições democráticas brasileiras a partir de Washington. Uma das maiores preocupações da diplomacia e da inteligência brasileira nesta fase de blindagem refere-se ao uso das plataformas digitais como ferramentas de influência e desestabilização no pleito de 2026. O governo teme que o ecossistema tecnológico, muitas vezes alinhado a interesses de grupos de extrema-direita global e bilionários americanos, seja usado para campanhas de desinformação em massa. Esse é o grande e invisível campo de batalha moderno, Vera. O governo Lula acredita que, sem uma regulamentação clara ou um acordo mínimo de cooperação que envolva a responsabilidade dessas empresas, quase todas sediadas nos Estados Unidos, o processo eleitoral brasileiro fica vulnerável a ataques cibernéticos e campanhas coordenadas de ódio. A meta da diplomacia é tentar ampliar a cooperação com o governo americano para que o petista não seja visto como uma ameaça aos interesses estratégicos dos Estados Unidos, reduzindo assim os incentivos políticos para que Trump patrocine ou ignore ofensivas digitais contra o governo atual em favor de seus aliados brasileiros. Na frente estritamente econômica, a relação ganhou um novo fôlego com a remoção de tarifas de 40% sobre alimentos como café e cacau. Mas ainda há obstáculos pesados e estruturais, especialmente no setor do aço e em cerca de 22% das exportações brasileiras que continuam sob taxas que dificultam as vendas e protegem a indústria americana. Aqui entra a grande moeda de troca brasileira nessa negociação de longo prazo, Vera. Brasília admite que pode abrir um canal de negociação estratégico sobre mineração, especificamente sobre terras raras, minerais que são essenciais para toda a tecnologia moderna, de smartphones a mísseis, e que despertam imenso interesse em Trump para reduzir a dependência americana da China. No entanto, o Planalto já avisou, não aceitará um acordo puramente extrativista de colônia. O Brasil quer investimentos pesados para entrar na cadeia produtiva de alto valor agregado. Se os americanos trouxerem fábricas e transferência de tecnologia, o governo Lula garante que os receberá de braços abertos, usando a economia como escudo contra a ingerência política.
Para encerrar nossa análise, ainda existe uma ferida aberta e purulenta na diplomacia pessoal e institucional. Os vistos cancelados para diversas autoridades brasileiras de alto escalão, incluindo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Para o Palácio do Planalto, isso não é apenas uma questão burocrática de segurança interna americana, mas um ataque deliberado contra a dignidade da administração Lula. É uma situação humilhante e tecnicamente inaceitável para o governo brasileiro, Vera. O ministro Padilha sofre restrições de trânsito que o impedem até de participar de eventos em organizações internacionais das quais o Brasil faz parte, como a OPAS ou a própria ONU em Nova York. O Brasil considera que a suspensão do visto de um ministro em pleno exercício é uma tentativa de deslegitimar o gabinete presidencial e tratar o governo brasileiro como pária. A resolução deste impasse é vista como o teste definitivo de boa vontade de Trump. Se ele quer um acordo comercial histórico sobre terras raras, precisará primeiro cessar o que Brasília considera um vandalismo diplomático contra seus representantes legítimos. E não se esqueçam, política e economia são nossos assuntos, a verdade, o nosso dever. E isso é Vero.